Presidente, como é que podemos olhar para este pronunciamento do Parlamento Europeu, que reconheceu González Urrutia como o presidente legítimo da Venezuela, digamos, ou um pronunciamento, melhor dizendo, ao qual o opositor venezuelano também já se pronunciou em agradecimento, o que não podia ser diferente. São, portanto, pronunciamentos que deixam aqui também Maduro numa situação de alguma sensibilidade. Sim, é uma resolução que legitima o seu opositor, e ele diz ter derrotado, mas o opositor diz ter ganho pela eleição. É também uma resolução que reconhece a senhora Machado como a presidente de forças democráticas da oposição venezuelanas, e também até a mesma resolução ao fim de decisões arbitrárias dos opositores do governo de Nicolás Maduro e também do seu partido. E também, naturalmente, apela à aprovação de mais sanções econômicas contra a Venezuela. Ou seja, é uma resolução que traz um conjunto de elementos que reconhecem não só o senhor González como presidente de Venezuela, segundo a estrutura de posição, como também na apela para que haja fim desse tipo de aprovação de mais sanções contra o governo de Venezuela. Agora, o dado curioso que se pode ler desta aprovação é o número de parlamentares europeus que se abstiveram e também os que aprovaram, ou seja, e também os que não aprovaram essa resolução. Esta resolução teve 309 votos favoráveis, mas teve 201 votos contrários e 12 abstenções. Não é? Enfim, qual é a leitura que se pode fazer disto? É que, eventualmente, no seio do Parlamento Europeu não há consenso sobre a atribuição do título de presidente legítimo ao senhor González. Porque se houvesse consenso, todos os parlamentares europeus presentes na sala no momento da votação teriam votado a favor dessa resolução do Parlamento Europeu. Não há, o que é curioso, né? Não há uma leitura unânime, né? Dessa aprovação, da atribuição do título de presidente legítimo ao senhor González, porque houve votos contrários de a própria União Europeia sobre se existe uma visão de conjunto deste conflito pós-eleitoral na Venezuela. E também se o presidente agora declarado legítimo, estando ele na Espanha ou não sei onde se encontra, pode governar o país à distância, não é? Como é que eles reconhecem como presidente legítimo um senhor que se encontra fora do território do Estado, onde ele diz ter ganho as eleições? Como é que vai governar? À distância, através, enfim, de delegações ou procuração dos mandatos aos que estão dentro do território venezuelano, porque só a aprovação desta resolução, sem que preveja elementos de imposição da vontade dos europeus, é uma decisão meramente política e simbólica que não terá efeitos práticos no cenário político venezuelano. E isso poderá dar algum sossego. Também pode, depois, legitimar a narrativa do presidente Maduro e da sua entrada política, em como os opositores, né, como aconteceu já no passado com Juan Guaidó, ganham a eleição através da declaração apoios internacionais e não através dos populares venezuelanos que se encontram no território venezuelano e não só. Ou seja, abre o problema das legitimidades internas e externas do processo eleitoral venezuelano, mas no que toca à legitimidade interna da Venezuela deste processo eleitoral, com esta resolução do Parlamento Europeu, paradoxalmente, o presidente Maduro reforçará o seu discurso e a sua narrativa em como é ele o único presidente de Venezuela. E o facto do presidente legítimo, na voz da União Europeia, se encontrar em exílio
no exterior, então o presidente Maduro terá quase que o caminho aberto para governar a Venezuela nos próximos 5 anos, né? Claro que o Parlamento Europeu apela que no próximo dia 10 de janeiro a União Europeia ajude a que o senhor González tome posse, né, como presidente de Venezuela, mas isto, em termos práticos, é quase impossível se não houver, enfim, qualquer ação que conduza a que isto aconteça, porque só a vontade de tê-lo para tomar posse em janeiro, sem que haja ações complementares para que isto aconteça, não será suficiente ou bastante para que ele se torne presidente de Venezuela em 2025. Exato. Agora, Isao, o mesmo documento insta a comunidade internacional a exercer toda a pressão possível sobre Maduro e o seu círculo mais próximo para que aceitem, digamos, de forma voluntária esta vontade, reconhecendo Edmundo González como o presidente eleito. Quais são as probabilidades disto vir a acontecer? Se entendemos a comunidade internacional como um conjunto dos 193 Estados da ONU, e o que está-se a ver até agora, os que continuarão a defender o senhor González como vencedor das eleições serão alguns Estados, também não todos justificados, não é? Porque outros Estados do Sul global, enfim, só não reconheceram ainda Maduro do ponto de vista diplomático, porque eventualmente esperam que essa crise política pós-eleitoral termine. Porque do ponto de vista das intenções não reveladas, claramente estarão ao lado do presidente Maduro, não é? Mesmo os Estados da América Latina, nem todos eles condenam ou reconheceram o senhor González como sendo vencedor das eleições presidenciais, não é? Exceto um ou outro que já no passado não nutria sentimentos positivos em relação ao Maduro, mas os outros também, a maior parte dos Estados da América Latina, não reconheceram o senhor González como presidente de Venezuela. Também não fizeram em relação a Maduro. Só que a vantagem do presidente Maduro é que ele é presidente de fato de Venezuela. Pode não ser do ponto de vista de jure, mas do ponto de vista do poder real, é ele quem governa a Venezuela. E, de consequência, é o Ocidente quem vai continuar a defender o senhor González, mas a outra parte do mundo, sobretudo os principais aliados de Venezuela, de presidente Maduro, né, a China, o Irã, a Rússia, eventualmente continuarão a defender ele como presidente de Venezuela e não o senhor González. E também uma crítica a imputar aos da oposição porque eles pedem asilo político quando contestam as eleições políticas. Se eles creem que ganharam as eleições, fiquem no território, lutem até que a vontade popular que foi depositada seja respeitada, porque sai do território do Estado onde dizem ter vencido as eleições para ir em exílio político no exterior, fragiliza, não é, a luta política ou as suas ações em como teriam ganho essas eleições. E isto tudo reforça, depois quem reforça, no caso concreto da Venezuela, o presidente Nicolás Maduro. Exato.